Olá, esse é o vídeo 2 do workshop de ciclismo Treine Certo. Eu sou Cris Silva, treinadora da Alta Performance Ciclismo. E eu sou Viviane Lourenço, também treinadora da Alta Performance Ciclismo. No vídeo 1, a gente passou para vocês quais são os principais pontos pelo qual os atletas não conseguem evoluir. Quais são os erros que você comete na prática que você não está conseguindo evoluir. Passamos como você pode começar a solucionar esses erros, assim como você pode definir o seu ponto fraco e aí começar a trabalhar em cima deles para ganhar performance, para evoluir e para otimizar o seu ponto forte. Explicamos, né, Vivi, o que define cada capacidade, seja na subida, no plano, no sprint, quais são essas zonas, quais as zonas que predominam nessas capacidades e nesse vídeo, Vivi, o que a gente vai estar explicando? Falar aqui sobre como chegar nessas zonas de intensidade individuais, né? A gente vai falar sobre o protocolo para que você realize e chegue nas zonas de intensidade e como trabalhar dentro de cada uma delas. Lembrando, papel e caneta na mão, porque no final desse vídeo, aliás, amanhã a gente vai estar fazendo uma live às 20 horas para estar tirando todas as dúvidas que surgir na cabecinha de quem está assistindo aqui, de quem está seguindo esse workshop conosco. Vamos lá, Vivi? Bom, a gente tem as zonas de intensidade, né? Que a gente já falou um monte sobre essas zonas, E2, E3, E4, E5. Que é para mensurar o esforço exercido em cima da barra. O nível da intensidade, né? Isso. Quanto maior esse Z, maior a intensidade. Maior o esforço. Então, a gente tem as intensidades baseadas na frequência cardíaca e na potência. E na percepção subjetiva de esforço também. Ela nem deixa eu falar, né? E na percepção subjetiva de esforço. Aqui a gente vai ter números exatos para serem calculados dentro de uma tabela. Essa percepção subjetiva de esforço, como o próprio nome já diz, vai ser a sua percepção própria. Existe uma tabela, sim, né, que é universal, e aí dentro dela existem os números de 1 a 10. De 1 a 10. E aí você vai vendo onde você se encontra para identificar em que nível de esforço você está. Exato. É um dos melhores parâmetros, mas o atleta tem que realmente pouco utilizado, né? É pouco utilizado porque o atleta precisa ter um autoconhecimento extremo. A frequência cardíaca eu acho que é o mais indicado, dependendo do nível do atleta, porque é acessível, é de fácil compreensão. A potência não é tão acessível assim, os medidores de potência ainda são bem caros. Apesar de ser muito preciso, né, de ser um diamante. É a melhor ferramenta que a gente tem hoje para trabalho de treinamento de ciclismo. Como definir essas zonas? Vamos fazer o protocolo, teste, né? Existe um protocolo para esses testes aqui, FTHR e FTP. Ou FTP, né? FTHR para quem trabalha com frequência e FTP para potência. Aí eu quero fazer uma ressalva que é o seguinte: muitos ciclistas trabalham em cima de frequência cardíaca máxima, seja de frequência cardíaca máxima da idade, que é 220 menos a idade, ou frequência cardíaca máxima de exercício. E eu vou citar um exemplo para vocês. A Vivi, se fosse trabalhar em cima da frequência cardíaca máxima de idade dela, ela estaria abaixando o seu desempenho, porque a bichinha tem um coração que bate a 1000 por hora. Né? Sua máxima seria, tipo... Minha máxima é... Tá bom, Vivi, qual é a sua idade? Não vamos pular esse assunto. A máxima dela, na verdade, está cerca de 15 batimentos acima da máxima da idade. E a minha está cerca de 3 batimentos abaixo. Então... Tá vendo como que não dá para utilizar? Isso acontece pela característica individual de cada atleta. Exatamente. Outros utilizam a frequência cardíaca máxima de exercício. Eu fui para tal corrida, minha frequência cardíaca máxima era X, então eu vou fazer os cálculos e vou trabalhar em cima disso. Também é errado, porque isso daí se altera durante uma temporada. O ideal é que você trabalhe em cima do protocolo do teste de FTHR, que é o mesmo do FTP, e aí você faça os cálculos. Esse teste ele tem um protocolo, não é tão simples quanto parece, é necessário que você faça um aquecimento, que você estimule a sua musculatura e aí você chegue na parte principal do teste, que é 20 minutos de um contrarrelógio. Né? Você dá o seu melhor ali sem pregar antes do final dos 20 minutos. Tem que ser constante, exatamente. Né? E durante todos aqueles 20 minutos você entender que está no seu limite máximo para manter durante todos os 20 minutos. Para a frequência cardíaca, você vai pegar a sua frequência cardíaca média dos 20 minutos de teste. Como resultado desse teste. Exato. E para potência, você vai pegar a sua potência média menos 5%. Lembrando que a média
desses 20 minutos principais do teste, tá? Isso. Tanto de frequência cardíaca como de potência. Não é do treino inteiro. E a diferença entre esses dois testes é que quem treina com potência pega a média e reduz 5% para fazer os cálculos da tabela. E na frequência cardíaca é a média valor exato. absoluta, né? Não precisa reduzir nada. Aqui está a tabela para vocês. Vocês podem fazer um print dessa tabela. Vocês anotem, por favor, porque aqui é o que muita gente procura e não encontra. Pegou a frequência cardíaca média do teste de 20 minutos para chegar na zona 1 até 81%. Zona 2 de 81 a 99%. 89% da sua frequência cardíaca média. Zona 3, 90 a 93. Sim, está certo. É de 90 é uma a zona 93. Curta, realmente. É um gargalo pequeno. Zona 4, de 94 a 99%. Zona 5, de 100 a 106%. Zona 6 e 7 é uma frequência cardíaca não tem, porque se caracteriza como esforço máximo. É de potência, zona 1 seria menor ou igual a 55%, resistência 56 a 75%, zona 3 76 a 90%, zona 4 90 a 105%, zona 5 106 a 120%. E aí a gente tem a zona 6 de 121 a 150% e a zona 7 se encaixa dentro do esforço máximo, então aí o valor fica do máximo, não tem um valor exato. Uma observação é que os protocolos utilizados para chegar nessa porcentagem, nesse cálculo aqui, para a frequência cardíaca, como é que fala esse nome, Vivi? Joy-Friel, que nós particularmente usamos os protocolos de Joy-Friel. Existem outros, tá? Sim. E para potência do Andy Coogan. Por que a gente utiliza esses dois protocolos? Porque a gente usa a plataforma de treinamento do Training Peaks, que também tem esses protocolos. A gente deu uma analisada e viu que ele se aproxima mais da realidade. Eles usam como referência, né? Porque eles também fizeram parte ali de alguma coisa dentro do Training Peaks. Sim, né? E se a gente for juntar essas percepções aqui, como eu me sinto em cada uma dessas zonas, aproxima muito da tabela de percepção subjetiva de esforço. Então é por isso que a gente optou por utilizar esses dois protocolos, tá bom? Então vamos para a prática. Chega de teoria e agora eu quero saber o que eu tenho que fazer na prática, que zona que eu tenho que treinar, né? Vocês devem estar loucos aí para saber isso daí. O que treinar, Vivi? Subida longa. Lembra que no primeiro vídeo nós falamos exatamente sobre isso. Isso aqui são os pontos fracos, tá? E o que a gente tem que treinar para ela? Vai lá. Dentro de um treinamento específico para uma subida longa, Z3, Z4 e Z5. Principalmente 3 e 4 com resistência muscular, que é a marcha pesada. Porque você precisa ter uma boa consistência muscular para encarar uma subida, uma montanha. Né? Exige muito da sua musculatura. A subida média curta seria zona 3, 4 e 5 também. Mas aí é um esforço que se aproxima mais dessas duas zonas aqui. Predomina a zona 5, 4 e 5. Predomina mais né? a zona 5. Exato. Né? A zona 4 e 5, mas principalmente a zona 5. A zona 5. Também a gente falou sobre isso no primeiro vídeo. Por isso é importante que você assista o primeiro também. Para quem treina com potência, a gente encaixaria aqui também uma zona 6, tá? Vou colocar uma observação, Vivi. 1 minuto. Vocês vão observar agora que... Me dê a caneta vermelha, por favor. Aqui. Vai lá, desculpa. Aqui. Vocês vão observar agora que tem aqui, ó, zona 3, 4 e 5. Cris, você tá fazendo isso só para confundir a gente? Não. De forma alguma. Porque realmente, você trabalhar essas 3 capacidades, qualquer uma das 3 vai fazer com que você melhore na subida longa. Elas se agregam. Mas você trabalhar as 3 de forma segmentada, de forma organizada, você consegue melhorar ainda mais. Isso acontece comigo. Vou citar um exemplo rápido. Já treinei para contrarrelógio, imagine que é você subir uma subida longa da melhor forma possível. Contrarrelógio é você fazer um percurso X no menor tempo possível. Qual que é a capacidade que se sobressai em um contrarrelógio de 45 minutos? Zona 4. Eu treinei muito zona 4 e não treinei pouquíssimo zona 5. Não foi um bom contrarrelógio. Por quê? Porque eu não treinei zona 5. E aí não otimizou a minha zona 4. Sabe uma forma incrível de você melhorar a sua zona 4? É trabalhar a sua zona 3 e 5. E não, às vezes, nem trabalhar a zona 4. Por quê? A zona 3, a zona 4 é uma zona de alto desgaste. A zona 3, se você trabalha a zona 4 hoje, você vai levar uns 2 dias para se recuperar, para você conseguir trabalhar um tiro de zona 5. Se você faz hoje zona 3, você dá um dia de intervalo, depois você já consegue trabalhar a zona 5 e automaticamente você vai melhorar a sua zona 4. E vice-versa. Você pode começar com um trabalho zona 5, descansa,
E aí, como os tiros de zona 5 são mais curtos, você consegue recuperar em menos tempo para fazer um trabalho de zona 3 que não vai ser tão desgastante. Isso é uma dica para o seu treino prático. Se você, na verdade, começar pelo treino de zona 5, a zona 4 vai ficar mais fácil. Só que não é começar com 8 minutos de zona 5, como a gente vai falar logo à frente. É começar com a progressão, então segura aí que a gente vai chegar nesse assunto. Aí eu dou um outro exemplo. Como elas se agregam e se ajudam, né? Para que você melhore nesse ponto aqui, você hoje tem condições de fazer 3 tiros de 10 minutos na zona 4. Mas, de repente, numa zona 3, você consegue pegar uma subida de 30 minutos e se manter o tempo todo na zona 3. Já na zona 4, você não consegue manter os 30 minutos. A gente acabou entrando bem complexo. Nessa parte. É complexo, mas eu acho que deu para dar uma clareada no que a gente quis dizer, que as 3 vão chegar no ponto que você quer, que é a subida longa. Exato. Não é, tipo, apenas para confundir a sua cabeça. Talvez a gente tenha feito isso, mas é porque realmente é necessário vocês entenderem que eu quero melhorar o meu sprint, eu não vou apenas treinar sprint. Eu tenho que treinar muita coisa antes da chegada. Exatamente. Você entendeu? Então, tipo, é uma sequência, né? Vamos lá, Vivi. Vamos seguir, porque senão daqui a pouco eles vão desligar o canal. Se ficou alguma embaralhada aí, volta um pouquinho e assiste novamente esse trecho. Exato. E vai clarear. Vamos lá. Passo no plano resistência muscular, que aí teria um trabalho zona 3, zona 4 e zona 5 com marcha pesada. Lembrando que, para usar a marcha pesada, dê preferência a 3 e 4, para que tenha uma margem de segurança e não arriscar aqui o comprometimento das suas articulações, enfim, na zona 5. Foi o que a gente falou no vídeo anterior, né? Exatamente. Recomendamos trabalho com marcha pesada na zona 5, não se eu não conheço o atleta, e sim se eu conheço o atleta e eu sei que ele está capacitado. A Vivi tem um atleta que pegou um treino de internet e foi executar, só que ele não correlacionou que aquele treino, quem estava fazendo, era um atleta avançado. Profissional. Ele lesionou o joelho. Então tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Sprint curto e aceleração, Z5 e sprint máximo, né? É o esforço máximo. E aí, quando você quer trabalhar essa característica aqui, são tiros curtos, já que você vai ter um esforço máximo, e o intervalo de recuperação tem que ser longo, para que no outro tiro você tenha novamente uma boa eficiência. Exato. Capacidade de trabalho em alta intensidade, que também traduz pra gente como trabalho de tolerância ao lactato. A bibliografia ela não trabalha tanto isso, mas que é muito importante, porque se a gente for falar assim, de zona 4, 5, 3, 2, intervalos nessas zonas, quando você quer trabalhar a capacidade específica, por exemplo, eu quero trabalhar sprint, o intervalo tem que ser longo, para que você tenha qualidade. Eu vou explicar isso também mais adiante. Agora, se você quer trabalhar a sua capacidade de sprint com lactato na corrente sanguínea, o intervalo tem que ser curto. Então, você pode trabalhar na zona 3, 4 e 5, com esforço máximo e intervalo de recuperação curta. Esse intervalo de recuperação entre os tiros, entre essas capacidades, entre as zonas, é o que vai definir, na verdade, a capacidade que você está treinando. E a gente está embaralhando essa cabeça, eu espero que não. Vamos lá. Próximo capítulo. Olha, se a gente pudesse, na verdade, a gente ficaria falando aqui durante dias e dias sobre o assunto, porque é muita coisa para falar. Mas a gente vai chegar. A gente está aqui tentando fazer um resumo que vai deixar a sua vida organizada para que você treine e possa evoluir. Porque uma das nossas missões não é apenas entregar o bolo pronto. Eu quero que vocês, quando vá treinar, quando vai executar algum tipo de treinamento, seja que o seu treinador passou, ou a planilha que você montou, que você saiba o que você está fazendo. E por que você está fazendo. Principalmente porque eu não gosto de treino de sprint. Mas tem que entender que aquilo ali vai te ajudar. De repente é o seu ponto fraco. Você pode não virar um sprintista, mas você pode se defender e aí lá na frente se sobressair no que você tem de mais forte. É por isso que a gente às vezes está, não é encher linguiça, é simplesmente explicar realmente a teoria para que você coloque na prática e você vai colher mais resultados com isso. E até se motive entendendo por que está fazendo aquilo. Exato. Treino intervalado vai otimizar o seu tempo, então nessas zonas de intensidade que a gente passou para você aqui, existe um limite de capacidade, né, Vivi? Que a gente consegue permanecer dentro de cada uma. Zona 1, recuperação, é a zona de recuperação ativa e você consegue ficar nela a vida inteira. Zona 2, zona de resistência, dura em torno de 2 horas e meia a 14 dias, você consegue permanecer na zona 2. Zona 3, sublimiar, que é a chamada sublimiar, também 2 horas e meia a 8 horas. Zona 4, limiar de lactato, de 10 minutos a 60 minutos dentro de uma zona 4.
E a zona 5 é um trabalho de VO2, você consegue fazer um trabalho de 3 minutos até 8 minutos. Então aqui você já passa a entender como que você pode fragmentar. Cris, eu posso fazer um tiro de 90 minutos na zona 4? Você não vai conseguir. Poder pode, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque fisiologicamente nós não temos capacidade para isso. Aí vocês podem interrogar o seguinte: Cris, mas eu fui treinar com o pelotão no final de semana e lá o meu gráfico do Garmin tá falando que eu fiquei 40 minutos na zona 5. 40 minutos na zona 5 de frequência cardíaca não significa que foi de força no pedal, tá? Vamos pensar o seguinte: você tá subindo, você passou 1 hora subindo e você desce aquela subida em 10 minutos. Você vai estar na metade desses 10 minutos e a sua frequência cardíaca ainda não vai ter saído da zona 5. Ainda não, você está recuperando, mas a frequência cardíaca não está na zona 1. Porque tem um gap. Então, assim, se você for pensar num tiro específico, você dificilmente consegue passar mais do que 8 minutos. Não consegue, na verdade. E quem consegue permanecer 8 minutos na zona 5 é atletas bem avançados, atletas profissionais. Tá bom? A resposta do coração, né, da frequência cardíaca, tem um retardo levando em consideração a força que você imprime no pedal, tá? Vamos para a prática. Cris, até que enfim. Como que eu posso, então, organizar os meus treinos, levando em consideração o meu ponto fraco, levando em consideração a intensidade de treino na zona 1, na zona 2, para me melhorar na subida e tudo mais, durante a minha semana de treinamento? Eu recomendo que você faça 2 treinos intervalados e 1 treino longo por semana. Tem 3 dias para treinar, 1 hora, 1 hora e meia, 2 dias da semana, 3 horas no final de semana. Utilize o seu tempo com treino intervalado, que foi o que a gente passou para vocês, né? E faça o treino longo no final de semana com um grupo de amigos que tem o mesmo propósito que você vai colher resultados. 3 semanas de treino que você tiver organizado, otimizado, no final de semana, no terceiro final de semana, você já vai estar se sentindo uma outra pessoa em cima da bicicleta. Treinos regenerativos. Você tem 2 opções de fazer treino regenerativo. Ou o seu regenerativo. Off total, caso você não possa ir para a bike. E se você tiver disponibilidade para ir para a bike mais dias na semana, tipo, você vai fazer um treino intervalado na terça, um treino de recuperação ativa na quarta, um treino intervalado na quinta, você pode fazer um off total ou uma recuperação ativa na sexta, ou no sábado ou no domingo você vai fazer o treino longo. Mas, Cris, posso fazer mais do que 2 treinos intervalados na semana? Pode. Dependendo do quantos dias no total você vai ter durante a semana. E calma, porque também depende do seu nível de condicionamento físico e de laço muscular e de tempo que você tem no ciclismo. Se você tiver 3 treinos por semana, não vale a pena fazer os 3 intervalados. Não, exatamente. Você precisa de um treino longo que trabalhe um pouco mais a sua resistência também. Isso. Então tem que tomar muito cuidado. É necessário intensidade, como a gente falou no primeiro vídeo, mas também você tem que tomar cuidado com a intensidade, porque você jogar a intensidade todos os dias vai te levar à estagnação. Exatamente. E até vai comprometer o seu trabalho de resistência. Exatamente. Só exatamente. Que a resistência precisa ser mantida, né? Aqui está ao contrário. A importância da variação de tempo e intensidade junto com a progressão é o segredo para você não estagnar. Tá? Ou seja, vamos traduzir isso daí para eles, Vivi. Você tem que usar contra a estagnação, que é o ponto que você talvez esteja hoje, que você não consegue mais evoluir, você tem que variar os seus treinos, seja pelo tempo ou pela intensidade, usando a progressão, partindo daqui para chegar aqui. Só que você não parte daqui e chega aqui igual, você tem que ir variando. Vamos explicar melhor isso daí, Vivi? Vamos lá. Bom, aqui estão alguns exemplos de como você pode estar usando essa variação, né, e essa progressão. Vou começar aqui de baixo para ficar mais simples. Um exemplo de progressão nos seus treinos. Você vai fazer um treino de resistência muscular e aí, ó, 3 tiros de 8 minutos numa zona 3. Você começa dessa forma. Numa segunda semana, você pode estar fazendo 3 tiros de 10. Posso repetir treino? Pode sim, deve. Porque é a repetição que leva à excelência. Exatamente, né? Você tem que repetir treino. Exatamente. Às vezes até por 6 semanas seguidas para você ter ganho. O ideal é isso. Quer trabalhar uma capacidade para melhorar nela, para evoluir, pelo menos 6 semanas de consistência dentro dela para que você realmente perceba essa evolução. Exato. Então vamos lá. Primeira semana, 3 de 8 na zona 3. Segunda semana, você pode trabalhar a segunda e terceira semana 3 de 10. E depois vai evoluindo
4 de 10 ou de 12, e assim ou vai fazendo. Ou 3 de 12, se você não sente que você ainda não tem que capacidade. Não dá pra fazer as 4. Exatamente. Você tem que ir sentindo, ter essa percepção de você mesmo para identificar como que você pode... Aqui foi uma progressão de tempo, né? E aqui já foi uma progressão de mais um intervalo. A segunda semana você pode colocar, tipo, você fez aqui de zona 3. Aqui nós explicamos para você ir aumentando o tempo. Ou o intervalo, né? Ou você pode também aumentar a intensidade. Se fez 2 semanas de zona 3, aí você pode vir na terceira semana e fazer zona 4. Você fez 2 semanas aqui, ó, 3 de 8 e 3 de 10, na zona 3. Em vez de vir pra cá, você já pode colocar aqui, volta pros 3 de 8, mas na zona 4. Jogou um pouco mais de intensidade e variou. Exato. Na semana seguinte você vai passar a fazer zona 4, mais 4 tiros de 8 minutos, e aí sucessivamente. Sempre para evitar a estagnação. Porque, igual a gente falou no vídeo 1, se você faz 4 semanas seguidas, 3 de 8, 3 de 8, 3 de 8, 3 de 8... A resposta vai ficar bem mais lenta. A resposta vai reduzindo, né, na verdade. Seu corpo vai estagnando em cima daquilo porque ele já está acostumado. Ele precisa de estímulos diferentes para continuar se adaptando. Você pode, sim, fazer 2 semanas, 3 de 10, não tem problema. Mas a ideia é que na terceira semana você já dê aquela... Faça uma progressão ou a variação. Sim. Que aqui está um exemplo de variação. 2 séries de 15 minutos na zona 3 ou 4... E dentro disso aqui, você pode variar a marcha que você está usando para aumentar a dificuldade, mudar a cadência que você vai usar durante o tiro. Eu vou fazer 15 minutos, eu começo com uma marcha leve, cadência de 90 a 100 RPM, do primeiro ao 5º minuto. Do 5º ao 10º minuto, eu uso uma marcha pesada e ando um pouco mais travada. Do 10º ao 15º minuto, eu já passo... Volta a girar um pouco mais. Exatamente, volta a girar um pouco mais. Você pode fazer uma execução... faz um no plano e outro numa subida, ou de repente você estava treinando só no plano, faz os 2 tiros numa subida, né, para você ir variando o tipo de terreno e a execução com relação ao que a Cris falou, que seria também a variação de cadência. Qual que é a organização que você pode usar dentro disso daí? Por exemplo, você tem 2 treinos intervalados na semana, como a gente falou anteriormente. Não faça os 2 treinos de zona 5. Porque também, como a gente falou, uma zona otimiza a outra. Então você pode fazer um treino de zona 3 ou 4, um trabalho intervalado de zona 3 ou 4 e o outro trabalho de zona 5. Na outra semana, ao invés de você fazer um trabalho de zona 3 ou 4, você pode fazer um trabalho de sprint e um trabalho de zona 5 ou um trabalho de zona 4. Sempre nessa variação de semana a semana. E uma outra coisa que eu sugiro é que você comece com minutos, né, com intervalos menores. Não queira fazer 60 minutos de zona 4 de uma vez. Comece com tiros de 10 minutos, 15 minutos na outra semana, 20 minutos na outra, e por aí se vai, sempre usando o trabalho intervalado. Aqui esse zona 5 a gente colocou para não esquecer, né? Então um exemplo aqui de zona 5. A gente colocou lá naquela tabela de duração de intensidade, que ela vai de essa zona aqui vai de 3 a 8 minutos. Então, não comece fazendo 4 tiros de 8 minutos na zona 5, porque você vai ter muita dificuldade no primeiro já, para fazer os 8 minutos. Sim. Né? Normalmente, os 8 minutos é muito para atletas extremamente avançados, profissionais. Porque é realmente uma intensidade muito alta. Então, começa ali e faz 4 tiros de 3 minutos, depois você coloca 5, e aí você aumenta o tempo. Exatamente, né? e vai evoluindo. Quando você sentiu que aqueles 3 minutos dá para concluir legal, com qualidade, você vai conseguir colocar mais um, coloca ali 4 de 4 minutos e assim você vai progredindo e variando. Você tem que estar sempre desafiando o seu corpo. Sempre dando novos estímulos. Exato. Seja de tempo, seja de intensidade, seja de terreno, seja de intervalos, seja de terreno. Variação, de execução, né? Tudo isso é muito importante. O treino de sprint, por exemplo, uma semana você pode fazer ele com uma marcha, alguns você pode fazer com uma marcha mais leve, outros você pode partir com uma marcha mais pesada. Tudo isso vai uma coisa otimizando a outra. Bom, então é isso. Como vocês podem perceber, esse é um assunto bem extenso e complexo, né? A gente ficaria dias falando sobre isso. Explicando detalhes de como usar cada zona de intensidade no momento certo. Mas a gente selecionou algo que possa te ajudar a organizar seus treinos, né? Clarear a forma como você está treinando agora. Clarear a mente, né? Para que você possa organizar os seus treinos e realmente voltar a evoluir. Eu espero que realmente a gente tenha conseguido esse objetivo. Veja, reveja e anote, né, as dificuldades. Amanhã a gente vai ter uma live às 8 para tirar essas dúvidas com você. Porém, a gente não quer parar por aqui. Entendendo a densidade desse assunto, a complexidade de tudo isso, e que realmente algumas pessoas querem melhorar, mas não sabem o caminho a seguir, eu e a Vivi sentou e decidimos abrir as vagas para o nosso programa de treinamento.
ciclistas que já treinam conosco, que acompanham a gente nas redes sociais, sabem que o número de atletas no qual nós trabalhamos é limitado, porque a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Então, a gente trabalha com um número restrito de atleta para que a gente possa dar qualidade de treinamento, de atendimento para esses atletas que trabalham conosco. Porém, né, Vivi? Você quer melhorar? Você quer evoluir realmente? Venha treinar conosco. A gente está com um programa de treinamento aberto para 9 semanas, no valor de R$150. Você pode pagar parcelado via cartão de crédito, ou no boleto bancário, ou depósito, né? E as inscrições? As inscrições vão encerrar no dia 22. E lembrando que as vagas são limitadas, tá? Sim. Exatamente pelo que o Cris falou, pra gente ter qualidade no trabalho que a gente vai oferecer pra você. E o que está incluso nesse programa de treinamento de 9 semanas por R$150? Planilha de treinamento semanal via plataforma Training Peaks, feedback via e-mail, né, para você passar as suas sensações, como que você está se sentindo no treino, para que a gente possa entender a reação do seu corpo e aí, se necessário, lapidar o caminho que a gente vai estar seguindo. E esse feedback é algo fundamental nesse trabalho? É o principal do processo, não é necessário também junto com o treino, mas você nos passar esse feedback, né? Vídeos explicativos nas planilhas para que você possa executar esses treinos da melhor forma possível e consiga dar um feedback também da melhor forma possível. Esperamos você lá, né? Amanhã tem live às 20 horas para você tirar todas as dúvidas que tiver. Não deixe de estar ao vivo conosco. E online, né, também. Assiste esse workshop quantas vezes for necessário para você entender. Vai anotando. Anotar algumas dúvidas. Exatamente. Né? E venha fazer parte do nosso grupo de treinamento. Eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Vai colocar você a 1 ou 2 degraus do momento no qual, da escada no qual você está agora. Vai melhorar sua autoconfiança, vai aumentar o seu conhecimento geral sobre ciclismo e também o seu autoconhecimento sobre estar em cima da bike. Esperamos você lá. É isso aí. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.